pessoal! Hoje vim trazer para vocês a book tag da quarentena. Essa tag foi criada pela Karine do Kabook TV e eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para a tag dela, para a tag original, para vocês conferirem todas as respostas e os livros que ela indicou para cada um desses itens. Ela fez essa tag na primeira semana do isolamento social e eu decidi trazer para vocês só agora porque o governador do estado de São Paulo, estado onde eu moro, resolveu prolongar o isolamento social até o dia 22 de abril, então eu resolvi trazer algumas dicas de livros para vocês poderem ler aí nesse período. Primeiro, você acaba de se trancar em casa e não sabe por onde começar. Indique o primeiro livro de uma série que te deixará preso nesse mundo até o último volume. Eu vou indicar aqui um livro que eu acho que não tem e-book, infelizmente. Deveria ter. É um livro que eu gosto demais, é uma série que eu tenho curtido demais e é uma série que eu acho que deveria ter um hype maior, porque a escritora escreve maravilhosamente bem, é uma série muito criativa e muito original, apesar dela ser baseada em outra série muito famosa. E eu tô falando de A Arma Escarlate, da Renata Ventura. Esse universo que a Renata criou, ele é então inspirado em Harry Potter. A Renata pegou todo o universo do Harry Potter e trouxe aqui para o Brasil. E apesar de ser uma inspiração, é extremamente original, porque a Renata ela conseguiu deixar essa história com a cara do Brasil, com a cara do brasileiro. Coisa que eu acho que nem a J.K. Rowling conseguiria fazer, mesmo sendo ali a dona do universo original. Aqui a gente vai conhecer então o Hugo, o nosso personagem principal. Ele é nascido e criado numa favela do Rio de Janeiro e de repente ele se vê no meio de uma confusão gigantesca com os traficantes da favela. E no meio dessa confusão ele recebe a carta de admissão da Escola de Magia e Bruxaria de Corcovado. E ele vê ali uma oportunidade de fugir dos traficantes, né, de não acabar sendo morto por eles. E ele vai então para a escola. O Hugo é um personagem que não tem nada a ver com Harry Potter. Ele não é inocente, ele não é bobinho, ele não tem nada de infantil, assim como o Harry tem nos primeiros livros. O Hugo, ele é meio como um anti-herói. Ele é um personagem que tenta fazer as coisas do jeito certo, mas ele acaba tropeçando em percalços, em pedras que a sociedade colocou na vida dele, na frente dele, no caminho dele. E ele faz uso daquele jeitinho brasileiro para tentar resolver as coisas e conseguir aquilo que ele quer. E isso também envolve, é claro, enganar e trapacear quando ele acha que bem convém para ele. A Arma Escarlate é o primeiro da série que leva o nome do primeiro livro, A Arma Escarlate. A gente tem apenas 4 livros dessa série publicados até hoje. A Arma Escarlate é o primeiro, A Comissão Chapeleira é o segundo, O Dono do Tempo é o terceiro, que foi dividido em 2 partes. A Renata escreve maravilhosamente bem e a história está recheada da cultura brasileira, das histórias brasileiras e também do nosso folclore. 2. Hora de experimentar uma leitura diferente. Indique um livro que te tirou da zona de conforto. Desde o ano passado, eu tenho lido alguns livros que fogem da minha zona de conforto, que é a fantasia, devido à tag inéditos. Eu assinei o clube de assinatura. Foi foda. E eu tenho recebido livros dos mais variados gêneros. O primeiro que eu recebi, eu lembro que foi Apenas um Olhar, do Harlan Coben. Eu ainda não tinha lido nada do autor, mas ele ainda não fugiu tanto da minha zona de conforto, porque o ano passado eu li alguns livros do gênero policial, e esse não foi o primeiro. Eu poderia indicar também aqui nesse item Nascido do Crime, do comediante Trevor Noah, que é uma autobiografia, e eu nunca tinha lido nada do tipo, porém, eu resolvi trazer para vocês um dos últimos livros que eu li, que também é da tag Inéditos, que é Herdeiras do Mar, da Marilyn Brett, acho que é assim que se pronuncia o nome da autora. Esse livro aqui, ele vai contar a história das mulheres coreanas durante a Segunda Guerra Mundial, durante o tempo em que a Coreia ela foi invadida pelo Japão.
E apesar da autora não ter vivido nessa época, esse livro não ser uma autobiografia e a história que ela nos mostra aqui ser uma ficção, ela é baseada em dados históricos, em muitos relatos de mulheres que viveram naquela época. Então a gente tem sim um fundo de verdade, um fundo de realidade do que aconteceu com todas essas mulheres coreanas que viveram durante esse período. E após ele também, porque vai contar alguns anos depois do que aconteceu com a vida dessas mulheres após esses anos de sofrimento. Então aqui a gente vai se deparar com duas irmãs, a Hana e a Emiko, e elas são da Coreia. E a Hana, que é a mais velha, acaba sendo sequestrada por um soldado japonês e acaba sendo forçada a se transformar em uma mulher de consolo. As mulheres de consolo, elas foram crianças, adolescentes raptadas da Coreia e de vários outros países em que o Japão estava em guerra e estava dominando, né, o território. Elas eram levadas para bordéis nos próximos aos campos de guerra onde os soldados japoneses estavam, para servir como prostitutas, para que eles tivessem uma forma de consolo sexual. Isso é horrível. E elas eram estupradas diariamente por 15, 20, às vezes até mais soldados. 3. Você já superou todas as suas expectativas e se sente um leitor ávido? Indique um livro do seu gênero favorito. E eu vou indicar um livro que eu sei que tem em e-book e que ele está no Kindle Unlimited, que é O Código Élfico, do Leonel Caldela. Esse aqui foi um dos melhores livros que eu li no ano que eu li, acho que foi 2013, não lembro muito bem, já faz algum tempo. E foi meu primeiro contato com a escrita do Leonel Caldela e eu gostei demais desse livro. Eu já falei dele em outro vídeo aqui no canal, que foi um vídeo que eu indiquei leituras para vocês fazerem no Kindle Unlimited, quando ele iniciou aquela promoção, né, de 3 meses por R$1,99. Mas aqui a gente vai basicamente conhecer a Nicole, uma jovem que acaba sendo forçada a voltar para a cidade de origem dela, que é Santo Osório, aqui no Brasil. E é uma cidade a qual ela não quer voltar, mas nem a pau, porque o pai dela foi um serial killer. E ele está preso, mas ele matou muitas crianças e mulheres no tempo que ele estava solto. E todo mundo sabe quem é ela, todo mundo sabe quem é o pai dela, então ela tenta evitar fugir desse passado a todo custo, mas forças do universo acabam fazendo com que ela retorne para a pequena cidadezinha de Santo Osório. Em paralelo a isso, a gente vai conhecer também Astarte, que é um príncipe élfico de um universo paralelo ao nosso, à nossa realidade, onde vivem os elfos. E os elfos, eles querem abrir um portal para vir para o nosso mundo e dominar e escravizar todos os seres humanos. 4. Essa é a sua quarta leitura e você já sente os primeiros sintomas da ressaca literária. Indique um livro que vai te curar desse mal. Quando eu sinto a ressaca chegando, quando eu fico muito vidrada em uma história, ou muito emocionada com uma história, ou muito pesada com uma história, quando eu leio um livro que me deixa pensando nele por muito tempo, quando eu percebo que eu não vou conseguir engatilhar outra história, eu sempre parto para leituras mais leves e dinâmicas. E para mim funciona muito bem ler mangás e HQs. A HQ que eu tenho lido ultimamente é Miss Marvel. Eu gosto muito da Kamala e das aventuras dela, das histórias dela. Ela é uma menina que tem descendência muçulmana, se eu não estou muito enganada. E ela acaba vivendo ali nos Estados Unidos com o pai dela. Essa dinâmica me lembra muito uma escola de contos eróticos para viúvas, que é um livro da Tag Inéditos que eu recebi do mês de fevereiro, que tem essa mesma pegada, apesar de ser da cultura indiana. E a Kamala, ela é muito divertida, ela é muito autêntica. O quadrinho também, ele é muito gostoso de ler. Os desenhos são muito bonitos. E fora que a gente também tem participação de vários outros heróis da Marvel, como o Capitã Marvel, o Loki, os Inumanos, a própria Capitã Marvel aparece também, então acaba sendo muito legal. 5. O fim da ressaca chegou.
Seu diagnóstico de animação para ler está mais forte do que nunca. Indique um livro que faça você lê-lo em um único dia, do início ao fim. E aqui eu vou indicar um e-book que eu curti demais fazer a leitura. Foi um dos primeiros e-books que eu li inteiramente, ainda na época que eu lia no celular. E que é Lobo de Rua, da Janaína Pebianchi. Esse aqui é uma novela, ele é uma história com começo, meio e fim, né? Só que mais curtinho, uma história um pouco mais compacta. Acho que tem em média 80 páginas, se eu não tô muito enganada. E ele tá disponível no Kindle Unlimited, se eu também não tô muito enganada. E aqui a gente vai conhecer um jovem adolescente morador de rua da cidade de São Paulo que acaba sendo contaminado, né, com a licantropia, e ele acorda diversas vezes sem entender o porquê que ele tá sujo de sangue, porquê que ele tem memórias de outras pessoas, e ele acaba indo então numa noite para uma casa, né, daquelas que acolhem os moradores de rua para que eles tenham um lugar para dormir, e é lá ele conhece um lobo mais velho que vai conversar com ele, que vai explicar para ele todo o funcionamento desse universo fantástico que existe ali na cidade de São Paulo. É uma história que me comove bastante, mas ela também é muito dura e cruel, assim, não vão achando que é uma leitura bonitinha, porque não é. 6. A sua quarentena está na reta final e você precisa renovar a sua animação na leitura. Indique um livro 5 estrelas e favoritado. Eu posso dar uma roubadinha aqui, gente, porque eu não consigo indicar um único livro. Teve 2 livros que eu li ano passado que foram, assim, as 2 melhores leituras que eu fiz no ano inteiro, que foi O Alto da Maga Josefa, da Paola Siviero. Esse eu li em Kindle. Ele, infelizmente, não faz parte do Kindle Unlimited, mas ele não é caro, é um livro baratinho e também é um livro mais curto, que dá pra vocês lerem bem rapidinho. É uma história muito divertida que vai acompanhar um caçador de sombras e um caçador de demônios no Nordeste brasileiro. Se eu não me engano, a história se passa no Ceará. Não me recordo muito bem agora, não lembro exatamente em que estado do Nordeste ele se passa. Eu sei que ele tem uma pegada muito divertida. Os personagens, eles falam muito com sotaque, com gírias locais, e eu achei isso extremamente divertido. E esse caçador, ele acaba encontrando então com a Josefa, que é uma maga. E nessa história, nesse universo que a Paula criou, os magos, eles são filhos de Lúcifer, filhos do demônio, né? Diretamente filhos de Lúcifer. Então eles têm em suas veias sangue demoníaco e eles deveriam ser eliminados, porque a grande parte deles são criaturas vis e criaturas que fazem o mal por diversão. Porém, a Josefa acaba convencendo o nosso caçador de que ela não é assim e que ela quer ajudar ele a resolver os problemas dele, né? Então, com os demônios e outras criaturas sobrenaturais. E em troca, ela tem algo ali naquela busca que ela tá interessada. E a gente passa grande parte da história querendo descobrir, né, o que a Josefa vai ganhar. É uma história que eu curto demais e que eu sempre indico quando eu tenho oportunidade. O segundo livro que eu quero indicar para essa categoria é, então, Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello. Também é literatura nacional, né? Para vocês verem como a literatura nacional é recheada de livros bons, 5 estrelas e favoritados. E aqui a gente vai acompanhar o jovem Chuvisco. Ele tem algumas catarses criativas e algumas vezes o Chuvisco acaba misturando a realidade com esse universo fantástico que tem dentro da cabeça dele, e isso coloca ele em situações bem complicadas e perigosas. Em paralelo a isso, aqui nesse livro, nossos personagens, nossos heróis, então, eles vivem em uma espécie de ditadura. Temos um presidente, então, que não tolera diferenças. Ele não aceita diferenças religiosas, ele não aceita LGBTs, ele não aceita os negros. E através dos seus discursos, né, que incitam o ódio e a violência, se forma um grupo que se chama Guarda Branca, que são cidadãos, na verdade, que acham que tem que fazer a justiça com as próprias mãos. Eu tenho vídeo aqui no canal falando mais sobre essas 2 leituras. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem melhor.
E último, nada de abraçar o amiguinho. Indique um amigo para responder essa tag e se proteger dos males do mundo. Eu vou indicar então para responder essa tag, se ele já não tiver respondido, o Edu do canal Luckficials. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link do canal dele para vocês conhecerem. Então essa foi a tag, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo antes de sair, isso é muito importante para o canal e para o crescimento dele. E se inscrever se você ainda não é inscrito. Um beijo e até a próxima!